Diga glória a Deus. Diz o seguinte, Atos capítulo 12, versículo 4, diz assim, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, e querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha para o pastor, por favor. Pedro, homem de Deus, ele foi aprisionado. Eu quero levar para um lado espiritual, não para um lado evangelístico, mas para que você possa entender. Ele foi aprisionado pelo movimento missionário que ele estava fazendo, porque ele fazia parte da equipe de Jesus, do apostolado de Jesus, dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, para que você possa entender. Então, ele foi preso. Herodes pegou Pedro e o trancafiou na cadeia. Porém, a Bíblia nos ensina que eram 4 guardas olhando ele, e ele estava com as mãos acorrentadas. Qual era a periculosidade desse homem? Nenhuma. Ele não tinha perigo nenhum, mas Herodes resolveu acorrentá-lo e prendê-lo e deixar 4 guardas de vigia para que não acontecesse nada. Mas veja bem, escuta que eu vou falar para você. Olha para o lado espiritual e não para o lado físico. O que um homem ele tem poder para fazer com 4 guardas e uma corrente na mão? Qual é o poder que ele tem? O homem tem poder de quê? O homem não tem poder nenhum. Ele não tem força nenhuma força. Mas o Herodes pegou e falou: olha, acorrenta ele, porque no coração dele, na mente dele, poderia acontecer alguma coisa. Só que o que ele pregava não era algo dele nem do homem, mas era algo divino. Quando nós falamos para você em termos de profetização, é questão de palavras. Profetizar é palavras, profetizar é determinação, profetizar é algo que sai da tua boca, mesmo que você não veja, mas você acredita que vai acontecer. Então, ele sabia que o poder das palavras que saía da boca daquele homem simplesmente poderia mover céus e terra. Aleluia. E às vezes você não acredita, não entende que a tua vida, ela pode mover céus e terra em prol de você. Você pode estar dentro da tua casa, trancafiado, com depressão, oprimido, cheia de problemas, mas se você tiver uma fé em Deus, move céus e terras, Deus, por você. Aleluia. Deus move céus e terra em prol daquele que é seu, daquele que está com comunhão com Ele assiduamente. Por isso, o que acontece? A Bíblia fala aqui no versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Olha a importância da igreja estar em oração. Quem é a igreja? É o templo aqui? É o espaço aqui? A igreja, muito bem, a igreja somos. Repita: a igreja. Bata no peito, diga: eu sou a igreja. Muito bem, você é a igreja, eu sou a igreja. E nós temos que estar em constante oração. Veja bem, olha só, Pedro, ele não estava preocupado com aquela situação. É tanto, como é que o Senhor diz, pastor, que ele não está preocupado? É simples, porque mais embaixo no versículo 6, diz o seguinte, que quando Herodes estava para fazer o comparecer nesta mesma noite, estava Pedro, que é a igreja. Ele estava fazendo o quê? Estava fazendo o quê? Ele estava dormindo. Quando a igreja está em oração, ela não se preocupa com nada, porque sabe que Deus vai resolver sua situação. Deus vai chegar junto.
Bíblia deixa claro que Herodes estava prestes a fazer o comparecimento dele na noite. Só que, quando olha para você ver como Deus chega no nosso limite, ele estava dormindo despreocupado, mas a igreja estava em oração. Ele estava dormindo, mas Deus, atendendo a oração da igreja, chegou em prol da vida de Pedro. É por isso que eu quero que a senhora entenda que Deus vai chegar com providência na sua vida. Ele vai chegar com providência na tua casa. Ele vai chegar com providência na tua família. Ele vai chegar com providência, aleluia, aonde você determinar que é que ele esteja. Aleluia. Por quê, pastor? Porque a igreja tem que estar em constante oração. Quando você está em oração, você não fica preocupado, arrancando o cabelo da cabeça, sabe, fazendo isso, fazendo aquilo outro, tentando arrumar um motivo para resolver, porque não resolve, porque somente Ele pode resolver aquilo que você não pode resolver. Somente Deus pode fazer o que eu não posso fazer. Somente Deus pode chegar na tua vida onde remédio não chega, aonde advogado não chega, aonde médico não chega, psicólogo não chega, psiquiatra não chega. Mas Deus chega lá no teu íntimo, lá no teu problema. E veja bem, Ele chega no limite. Acabou o teu limite, aí que entra Deus o mover dele, aleluia. Pedro estava dormindo. E sabe o que aconteceu? Continuando no versículo 7, dizendo, olha só, quem foi que apareceu para Pedro, pessoal? Quem foi que apareceu para Pedro? Repita, pessoal, quem foi que apareceu para Pedro? Um anjo. O anjo chegou para Pedro e disse, olha, levanta-te depressa, aleluia. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa nos dias de hoje? O anjo levantando e dizendo para você, ei, se prepara que a tua bênção vai chegar, se prepara que a vitória vai chegar na tua casa, se prepara que eu vou resolver teu problema, eu vou chegar no teu limite, aleluia, eu vou chegar onde ninguém pode chegar, eu vou resolver a tua situação, oh, aleluia. Aonde o problema não, aonde o remédio não chega, Deus chega e envia o anjo. Aleluia. Deus permitiu Daniel ser levado à cova dos leões, mas não permitiu que os leões o tragassem. E quem era que estava lá com Daniel na cova dos leões? O anjo. O anjo. O anjo. Aleluia. Quando a bênção de Daniel estava sendo travada nos céus, quem que Deus enviou para batalhar por ele? O anjo. Quando Gideão estava malhando o trigo, quem foi que apareceu para ele? O anjo. Aleluia. Deus, quando Moisés estava morto, estava Satanás querendo o corpo de Moisés, mas Deus enviou o arcanjo Miguel e disse, nesse corpo tu não toca. Se Deus não deixou o Satanás tocar no corpo de Moisés, que já estava morto, para que serve um corpo morto? Para nada. Imagina para você que está vivo. Então o anjo vai chegar para você e vai te guardar, vai chegar e vai te alimentar. Ele vai chegar e vai dizer para você, levanta porque eu sou contigo, levanta, desperta, porque chegada a tua hora, eu vou entregar a tua, aleluia, a tua vitória. No momento que tu não pode fazer, a hora que tu não pode chegar, Ele chega com a providência dele. É por isso que eu quero que a igreja entenda que você tem que estar constantemente em oração. Você tem que orar, igreja, você tem que orar. O que move, o que nos liga a Deus é a oração. O que nos liga a outra pessoa que está do outro lado é a internet, é a oração. Aliás, a ligação, o telefonema. E o que nos liga a Deus é a nossa oração. E Deus está falando para a igreja nesse momento, eu quero que a igreja se desperte e esteja em constante oração, porque se a senhora estiver em oração, o inimigo pode até trazer problema, mas você sabe em quem confiar. O meu Redentor vive e eu confio nele. Glória a Deus. Aí a Bíblia disse a ele, ó, no versículo 8, vamos ler aqui. E disse-lhe o anjo, se
se envolver. E ele falou assim: se cinge, quer dizer, prepara a presença na tua vida. A presença de Deus tem que estar na tua vida. Prepara o Espírito. Prepara o Espírito Santo que está na tua vida aí. Se cinge, quer dizer, se fortaleça, se renove. Porque ele disse: e ata as tuas sandálias, calça as tuas sandálias, calça a tua fé. E ele assim fez e disse: lança as tuas costas, a tua capa e segue-me. Quer dizer, o anjo falou: olha, eu me segui. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo falar que você se fortaleça com o Espírito dele, que você calce as sandálias da fé, do Evangelho, da palavra, da oração, do entendimento, da busca, porque ele tem um compromisso com você de te abençoar. Aí ele diz: olha, vem, segue-me. Tem gente que é autossuficiente e diz assim: não, eu vou seguir aquilo que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, o que eu sei fazer. Não, você não pode fazer o que tu sabe fazer. Você não pode lutar com a força do teu braço, com a força do teu entendimento. Você tem que lutar com a fé, com a presença de Deus. Porque quem luta com a presença de Deus acaba naufragando, acaba desistindo. Deus escolheu você, é para te guiar nos caminhos dele, é para te guiar na presença dele, porque a presença dele sabe aonde te levar e te colocar. Glória a Deus. Ele sabe aonde te colocar, sabe o que fazer. Então, se Deus sabe, é porque ele está dizendo: olha, vem comigo. Porque quem está na presença de Deus, quem está na oração, sabe ser guiado por Deus, sabe decidir e ouvir o que Deus está falando. Deus falou assim: não vai por aqui não, vai por acolá. Por mais que doa na gente, por mais que a gente ache ruim por um momento, mas Deus está falando, eu vou obedecer. Por que da obediência? Porque a Bíblia fala o seguinte, ó, no versículo 9, a Bíblia fala lá no título lá que Pedro era libertado, mas ele diz assim, ó: e saindo o seguia, e não sabia que era real. Olha só, olha para mim. Quando você está buscando a Deus, se finge da presença dele internamente, buscando a ele, ei, Deus te liberta do problema, te liberta da situação horrenda. E aí você, poxa, será que a minha bênção é real? Será que está acontecendo mesmo isso que eu estou vendo, estou presenciando? Será que isso não é um sonho? Tem gente que vê isso, não é verdade? Sim ou não? Pedro achava que não era, mas era a realidade, porque a Bíblia diz: o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então quer dizer, o anjo estava cuidando de Pedro. O anjo vai cuidar de você nesta noite. O anjo vai chegar com providência na tua vida. Talvez você diga: pastor, eu não cheguei no meu limite ainda, mas eu quero providência. Você tem que, eu tenho que fazer o que, pastor? Oração. A oração é que vai nos mover. A oração vai mover os céus e a terra em prol de cada um de nós. Deus quer chegar até você. Deus quer enviar o seu anjo na sua vida. Ele quer dizer para você: olha, ei, eu estou enviando o meu anjo, porque na tua oração eu ouvi do alto dos céus e estou te entregando a tua vitória. Ei, acompanha o anjo, acompanha, ele vai te levar à tua vitória. Ele vai te levar à conquista, bênção. Quem crê, quem acredita nisso, é isso que Ele quer fazer por você nesta noite. Quem entendeu a palavra? Então eu tenho que o poder da palavra é que vai me sustentar. A minha oração é que vai me sustentar diante do Pai. Você tem que ser uma mulher de oração, tem que ser uma pessoa de oração, tem que ser. Quando eu andava de ônibus lá em Fortaleza, o que a gente mais via era a pessoa com um terço na mão, contando as bolinhas, fazendo a sua reza. Talvez quando você era católico, quem era católico aqui? Você era assíduo na oração, na reza, era assíduo na missa, pagava a promessa e tudo. Aí quando você se converteu, deixou de orar, deixou de fazer as suas preces, deixou de fazer tudo isso. Prece e oração, tá, pessoal? Deixou de fazer tudo isso. Deus está querendo ter uma comunhão contigo, um compromisso com você. Deus está falando: ei, eu estou sentindo a tua falta. Eu quero você.
Eu quero que você tenha mais comunhão comigo, porque eu quero resolver tua vida. É Ele que vai resolver, não sou eu. Essa aqui é a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja. Diga glória a Deus. E a igreja tem que atentar o que o Espírito diz para cada um de nós. Amém? Fica de pé para a glória de Deus. Fica de pé para a glória de Deus. Fica de pé. Aleluia. Louvado seja Deus.